Então vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 31 de julho de 2014, uma quinta-feira, são 20 horas e 9 minutos, 24 graus na cidade de Jaú. Nós estamos transmitindo diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o capítulo 1 da parte 2, início da parte 2, a transição, no seu item 13, que diz o seguinte: a situação do espírito no momento da morte pode ser resumida assim: o espírito sofre tanto mais quanto mais lento for o desprendimento do perispírito. A presteza do desprendimento depende do grau de desenvolvimento moral do espírito. Para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é apenas um sono passageiro, sem nenhum sofrimento, e o seu despertar é cheio de suavidade. Quer dizer, é isso que nós temos que almejar, temos que procurar esse caminho. E não depende de ser espírita, nada, Depende da evolução moral de cada um, independentemente da crença. Mesmo aqueles que não tenham crença nenhuma, e que tenham um desenvolvimento moral, vão ter um despertar suave, sem nenhum sofrimento. Quer dizer, ele não coloca com algum sofrimento, é sem nenhum sofrimento, Por isso que Jesus batia sempre nessa tecla, da conquista dos bens espirituais. Para que a gente se esforce pela própria purificação, reprimindo as más tendências e vencendo as paixões, é necessário conhecer as vantagens do futuro. E aqui o termo "é necessário conhecer as vantagens do futuro" está num caractere diferente, está itálico aqui, exatamente para chamar a nossa atenção, Quer dizer, o homem que faz isso, o homem que desenvolve a sua moralidade sem nenhum conhecimento dessas vantagens, certamente tem mais mérito do que aqueles que conhecem. Mas conhecer essas vantagens estimula o homem a esse desenvolvimento, Para se identificar com a vida futura, desejando-a, preferindo-a à vida terrena, não basta acreditar que ela existe, mas é preciso compreendê-la. E, para tudo isso, é necessário apresentá-la sob um aspecto satisfatório para a razão, de pleno acordo com a lógica, o bom senso e a ideia que se faz da grandeza, da bondade e da justiça de Deus. De todas as doutrinas filosóficas, o Espiritismo é a que exerce a respeito a mais poderosa influência, graças à fé inabalável que proporciona. Isso é uma verdade e acontece, viu? Eu não sei se vocês perceberam a diferença entre o grau de confiança no Criador que se tem antes e depois do conhecimento da doutrina. É natural esse desenvolvimento. E o desenvolvimento não acontece por pressão de quem quer que seja, apenas pelo simples desenvolvimento dessa ideia da lógica da filosofia espírita. Ela nos leva naturalmente a essa situação. A gente confia porque é tão lógico que nos resta só uma coisa: confiar. Eu entendo da mesma maneira e percebo isso ao longo desses 40 anos dentro da doutrina espírita. Percebo que duas pessoas completamente diferentes, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, a gente muda e consolida essa fé cada vez mais, O espírito sério não se contenta em crer. O espírita sério não se contenta em crer. Ele crê porque compreende. E só pode compreender recorrendo ao raciocínio.
A vida futura é então uma realidade que se desenrola incessantemente aos seus olhos. Ele a vê e a toca, por assim dizer, a todos os instantes. A dúvida não pode penetrar na sua mente. A vida corpórea, demasiado limitada, se apaga para ele ante a vida espiritual, que se apresenta como a verdadeira vida. Hoje, só para fazer um adendo aqui, entre crer porque se sabe, né, ou não se contentar apenas em crer, mas em saber. Eu estava assistindo aquele jornal do SBT hoje de manhã, o jornalzinho que passa de manhã lá, acho que é... esqueci o nome agora. E é bem no comecinho da manhã, começa às 7h15 para 7, uma coisa assim, 10 para 7. E ele se comunica não, se comunica com quem está vendo o programa, né? Através do e-mail, através do Facebook e através do WhatsApp, né? E eu não sei por que carga as águas lá, umas 3 ou 4 pessoas, eu não sei se foi a pergunta do programa passado, ou foi algum comentário que ele fez, 3 ou 4 pessoas colocaram lá que tem medo da morte, que eu tenho medo da morte, tenho medo da morte, eu também tenho medo da morte e tal, falando assim, né? Dessa maneira. Quer dizer, é muito interessante a gente observar o que a grande maioria pensa da morte com aquilo que a doutrina espírita consegue desenvolver em nós, que é encarar esse fato com a naturalidade com que a gente encara, né? Chegando até, como o próprio Kardec diz em outros, acho que no livro dos Espíritos, se não me engano, chegando até a desejar a morte, né? É claro que no momento certo, na hora certa, quando for o momento aprazado pelo Criador, mas chegando até a desejar, porque a gente sabe que vai estar numa situação com certeza melhor do que essa que nós vivemos com o corpo físico, né? É interessante essa disparidade, né, entre quem pensa de uma maneira e quem conhece, tem que ter conhecimento espírita, e quem, vamos dizer assim, tateia no escuro, né, a respeito dessa situação. Fala, porque vai numa missa ou vai num culto e tal, e a pessoa fala da morte, mas não se aprofunda no assunto de tal maneira a colocar a pessoa numa posição confortável em relação a esse fato que é comum, né? Como ele fala aqui no próprio capítulo 1, né? É uma viagem que ninguém se pode furtar a fazer. Você pode se furtar a fazer qualquer viagem, menos essa, né? Ele fala que rico, pobre, todos vão fazer essa viagem com a mais absoluta certeza, né? Essa é a razão da pouca importância que se dá aos incidentes do caminho e de enfrentar com resignação todas as vicissitudes, compreendendo as suas causas e a sua utilidade. Entendeu? Que para muitos é motivo de desespero, né? Para o espírita é motivo de utilidade, não é? Olha, as vicissitudes são os percalços da vida, né? Tudo aquilo que traz desconforto, dificuldade, etc., né? O espírita sabe que isso não é empecilho, não é obstáculo, ao contrário, é oportunidade, né? As relações diretas que mantém com o mundo invisível elevam-lhe a alma. As ligações fluídicas que o ligam à matéria se enfraquecem. Quer dizer, é o pensamento oposto do materialista, que se liga cada vez mais às coisas materiais e, consequentemente, cada vez mais ao próprio corpo físico. Quer dizer, não é que ele se liga cada vez mais ao próprio corpo físico, que não tem como fazer isso, né? Mas ele não permite que esses laços sejam afrouxados, né? Mantendo os laços com uma força vigorosa, né? Mantendo o máximo possível esses laços. O espírita faz o inverso. Com o pensamento que tem, ele vai afrouxando esses laços de tal maneira que essa separação vai acabar acontecendo, como ele fala aqui, de maneira tranquila, né? Suave. E é assim que vai se operando o desligamento parcial, que facilita a sua passagem desta vida para a outra.
A perturbação, que é inseparável da transição, torna-se de curta duração. Porque, tão pronto atravessou a fronteira, logo se reconhece. Não lhe é estranho, nada lhe é estranho, e ele compreende a sua nova situação. Quer dizer, esse estado de perturbação é fato. Não, para todos, vale para todos. É como ele explica no começo, né? Ela pode durar de segundos a séculos, né? Não é igual ao tempo de duração. Que varia o tempo de duração, né? Mas é legal isso aí, né? É legal isso aí, porque é mais ou menos como uma pessoa que se prepara para uma situação qualquer na vida, né? Ela vai para aquilo preparada, ela sabe o que vai enfrentar de dificuldade, de problema, né? Ela sabe o que vai acontecer no momento posterior, né? A diferença, por exemplo, entre uma pessoa que por alguma razão precisa se defender a sua vida com uma arma e não tem preparo para usar aquela arma, de uma outra que é preparada, né? Recebe instrução e tal, e faz lá os exercícios de tiro e tal, né? São duas situações completamente diferentes. As duas têm arma, mas uma usa muito mal e a outra, pelo conhecimento que tem, usa com qualidade, né? Mal comparando, acho que uma das comparações que a gente pode fazer é essa. Mas é bastante interessante, o que é bastante conveniente, né? As pessoas tomarem esse contato com a ideia da reencarnação, da sobrevivência da alma, né? E também a gente compreende o trabalho de Jesus nesse sentido, né? Ele fala repetidamente, né? Na sobrevivência da alma, na imortalidade do espírito, ele fala constantemente nisso, né? O espírito não é certamente indispensável para se chegar a esse resultado, nem tem a pretensão de ser o único a assegurar a salvação da alma, mas a facilita pelos conhecimentos que proporciona, pelos sentimentos que inspira e pelas disposições que dá ao espírito. Quer dizer, disposição e predisposição, porque ele fica predisposto a essa ideia de tal maneira que o seu desencarne vai ser facilitado, né? Fazendo-o compreender a necessidade de melhorar-se. Além disso, dá a cada um os meios de facilitar o desprendimento alheio na hora da partida e os meios de abreviar o tempo de perturbação através da prece e da evocação. Quer dizer, não facilita só a vida dele, né? Ele pode ajudar a facilitar a vida dos outros também. Facilitar no sentido de ajudar, facilitar o desprendimento também, né? Por meio da prece sincera, que é uma forma de magnetização espiritual, provoca-se uma desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Por uma evocação dirigida com conhecimento e prudência, através das palavras de benevolência e encorajamento, tira-se o espírito do entorpecimento em que se encontra e consegue-se ajudá-lo a compreender mais rapidamente o que se passa. Se for um espírito sofredor, provoca-se o arrependimento, que é o único meio de abreviar os seus sofrimentos. Tem um rodapé de número 48, que é uma nota de Kardec, que diz o seguinte: os exemplos que vamos citar apresentam os espíritos nas diferentes fases de felicidade e de infelicidade da vida espiritual. Não os procuramos entre os personagens mais ou menos ilustres da antiguidade, cuja situação se poderia considerar modificada após a existência em que foram conhecidos, não oferecendo, por isso, provas suficientes de autenticidade. Tomamos-lo das circunstâncias mais comuns da vida contemporânea, por serem aquelas em que podemos encontrar maiores possibilidades de comparações e das quais se podem tirar as mais aproveitáveis instruções. Quanto mais a existência terrena dos espíritos se aproxima da nossa, seja pela posição social ou pelas relações ou laços de parentesco,
mais nos interessam e mais fácil se torna controlar a identidade dos comunicantes. As situações vulgares são naturalmente em maior número, e é por isso que delas todos podem tirar mais facilmente as aplicações necessárias. As situações excepcionais nos tocam menos por escaparem à esfera dos nossos hábitos. Não são essas, portanto, as ilustrações que procuramos. Se nesses exemplos se encontram algumas individualidades conhecidas, a maioria é de criatura inteiramente obscura. Os nomes retumbantes nada acrescentariam no tocante à instrução e poderiam ferir suscetibilidades. Não nos dirigimos aos curiosos, nem aos amantes de escândalos, mas aos que desejam seriamente instruir-se. Esses exemplos poderiam ser multiplicados ao infinito, mas forçados a limitar o seu número, escolhemos os que pudessem lançar mais luz sobre o estado do mundo espiritual, seja em virtude da situação do espírito, seja pelas explicações que eles estavam em condições de dar. Na maioria, essas comunicações são inéditas. Apenas algumas foram publicadas na Revista Espírita. Dessas, suprimimos os detalhes supérfluos, conservando apenas os pontos essenciais ao objetivo que nos propusemos aqui. Acrescentamos a elas as instruções complementares que provocam posteriormente. Nota de Kardec. E agora ele vai começar pelos espíritos felizes, né? As comunicações deles. Como é que foi? O que aconteceu com cada um? Alguém quer comentar alguma coisa do que nós acabamos de ler? Não? Então vamos iniciar aqui. Capítulo 2, Espíritos Felizes. Senhor Sanson. O Senhor Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, morreu a 21 de abril de 1862, após um ano de cruéis padecimentos. Prevendo o seu fim, ele havia dirigido ao presidente da sociedade uma carta contendo a seguinte passagem: no caso de uma súbita separação de minha alma e meu corpo, por aí já demonstra, né, qual o tipo de pensamento que esse homem tinha, né? Por aí já demonstra. Venho lembrar-vos uma solicitação que já vos fiz há cerca de um ano. É a de evocar o meu espírito o mais rapidamente possível e sempre que julgardes conveniente, a fim de que, membro bastante inútil da nossa sociedade durante a minha permanência na Terra, eu possa servir para alguma coisa além do túmulo, proporcionando-vos os meios de estudar fase por fase, através das evocações, as diversas circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama de morte, mas que para nós, espíritas, é apenas uma transformação, segundo os desígnios impenetráveis de Deus, mas sempre útil ao fim que eles se propôs. Além desta autorização e pedido para me dardes a honra dessa espécie de autópsia espiritual, como ele se refere, interessante, né? Autópsia espiritual, que o meu tão reduzido adiantamento espiritual tornará talvez estéril, caso em que a vossa prudência vos levará naturalmente a não ir muito além de um certo número de experiências. Ouso vos pedir pessoalmente, bem como a todos os meus colegas, suplicarem ao Todo-Poderoso permitir aos bons espíritos que me assistam com os seus conselhos benevolentes. Em particular a São Luís, nosso presidente espiritual, no sentido de me guiar na escolha e na época de uma reencarnação. Porque desde o presente, isso me preocupa muito. Temo enganar-me quanto às minhas forças espirituais, pedindo a Deus demasiado cedo
e presunçosamente uma vida corporal, na qual não pudesse justificar a bondade divina, ou que, em lugar de servir ao meu adiantamento, prolongasse a minha permanência na terra, ou algures, caso eu viesse a fracassar. Quer dizer, ele demonstra aqui claramente que ele sabe que a reencarnação é decisão do espírito, né? A ideia do livre-arbítrio, da lei de livre-arbítrio, estava sedimentada no pensamento dessa pessoa, né? Ele sabia, tanto que ele tinha medo de decidir de maneira equivocada. Olha que interessante, né? E Kardec continua dizendo o seguinte: para atender ao desejo de ser evocado o mais cedo possível, após o seu passamento, dirigimos-nos à câmara mortuária com alguns membros da sociedade, e na presença do corpo deu-se a comunicação seguinte, 1 hora antes do enterro. Tínhamos com isso um duplo objetivo: o de cumprir a sua última vontade e o de observar mais uma vez a situação da alma num instante assim tão próximo da morte. E isso com um homem eminentemente inteligente, esclarecido e profundamente convicto dos princípios espíritas. Interessava-nos verificar a influência dessas convicções sobre a situação do espírito, colhendo para isso as suas primeiras impressões. Nossa expectativa não foi frustrada. O senhor Sanson relatou com perfeita lucidez o instante da transição. Ele havia assistido à sua própria morte, vendo-se também renascer, circunstância pouco comum e que se deve à elevação de seu espírito. A primeira comunicação, a primeira evocação, porque aí então, são 3 no total, né? Se eu não me engano. 3 no total. Na Câmara Mortuária, 23 de abril de 62. Ele desencarna. Oi? Ele desencarnou no dia 21. Mas pode ser que ele tenha desencarnado no dia 21 à noite, né? No dia 22 foi feito autópsia, alguma coisa. No dia 23 ele ia ser enterrado. Provavelmente. É possível que tenha acontecido isso. Como ele estava sofrendo muito, podia ser até que estava internado no hospital, alguma coisa assim. Então, mas aqui não precisa de autópsia, que está muito. Então, mas desencarna, por exemplo, perto da madrugada, aí leva o dia seguinte todinho para preparar papel, uma coisa e outra, né? E naquela época a igreja mandava velar o corpo no mínimo por 24 horas. Tem esse detalhe. Hoje não. Hoje, dependendo da doença, enterra até no mesmo dia. Vamos lá, evocação. Atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. Segundo, meu caro senhor Sanson, cumprimos um dever e sentimos um prazer ao vos evocar o mais cedo possível após a vossa morte, como era do vosso desejo. Resposta: é uma graça especial de Deus que permite ao meu espírito poder comunicar-se. Agradeço a vossa boa vontade, mas estou fraco e tremo. Terceiro, pergunta: sofreste tanto que podemos, segundo penso, perguntar como estás agora? Sentis ainda as vossas dores? O que sentis ao comparar a vossa situação presente com a de há 2 dias? Resposta: minha situação é bem feliz, pois nada sinto de minhas antigas dores. Estou recuperado e renovado, como costumais dizer. A transição da vida terrena para a vida espiritual devia me tornar tudo incompreensível de início, pois às vezes permanecemos muitos dias sem recobrar a lucidez. Mas, antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que me permitisse falar aos que quero bem, e Deus me ouviu. Na realidade, a prece é um ato de humildade dele,
Mas ele só recobrou rapidamente porque ele merecia. Não foi privilégio, não, né? Mas certamente uma pessoa humilde, né? Quarta pergunta. Que tempo levastes? Quanto tempo levastes para recobrar a lucidez mental? Resposta: 8 horas. Deus, repito, me havia dado uma prova de sua bondade. Julgou-me bastante digno e jamais poderei agradecer-lhe como devo. Quinta pergunta. Estás bem certo de não pertencer mais ao nosso mundo? Como o constatastes? Resposta: claro que não sou mais do vosso mundo, mas estarei sempre perto de vós para vos proteger e vos sustentar na pregação da caridade e da abnegação que orientaram a minha vida. Além disso, ensinarei a verdadeira fé, a fé espírita, que deve elevar a crença do justo e do bom. Sinto-me forte, bastante forte. Numa palavra, estou transformado. Não reconhecereis mais o velho inseguro que devia afastar-se de tudo, abandonando qualquer prazer e alegria. Sou espírito. Minha pátria é o espaço e meu futuro é Deus, que irradia pela imensidade. Queria muito falar aos meus filhos para lhes ensinar o que eles sempre mostraram má vontade de acreditar. Sempre assim, né? Ah? Sempre assim, a família. Santo de casa não faz milagre, não. Aqui, ó. Sou espírito, minha pátria é o espaço. Não tem margaridas na janela. Pergunta de número 6. Que efeito vos produz a visão do vosso corpo aqui ao lado? Resposta: meu corpo, pobre e mísero despojo, tens de voltar à poeira, mas guardo comigo a boa lembrança de todos os que me estimaram quando encarnado. Olho esta pobre carne deformada, que foi a habitação do meu espírito e a prova de tantos anos. Obrigado, meu pobre corpo. Purificaste o meu espírito. O sofrimento 10 vezes santo proporcionou-me boa recompensa, pois encontro tão depressa a possibilidade de falar-vos. Pergunta de número 7. Conservastes as vossas ideias até o último instante? Resposta: sim. Meu espírito conservou as suas faculdades. Perdi a visão, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou na minha memória, e a minha última lembrança, meu derradeiro pedido, foi o de poder falar convosco, como o faço. Depois pedi a Deus para vos proteger, a fim de que o sonho da minha vida se realizasse. Pergunta de número 8. Tiveste consciência do momento em que o vosso corpo dava o último suspiro? O que se passou convosco nesse momento? Nesse momento. Que sensações experimentastes? Resposta: a vida se extingue e a vista, ou antes, a vista do espírito se apaga. Encontra-se o vácuo, o desconhecido, e levado por não sei que sortilégio, a gente se encontra num mundo onde tudo é alegria e grandeza. Eu não sentia mais, não dava mais conta de mim mesmo, e não obstante, uma inefável felicidade me envolvia. Não sentia mais o aguilhão da dor. Quer dizer, duas situações completamente opostas, né? Uma na qual ele está doente, sofrendo terrivelmente, né? E no momento seguinte ele está feliz, né? Pergunta de número 9. Tendes ciência, entre parênteses, do que me propus ao ler no vosso túmulo? Quer dizer, Kardec pensou em ler alguma coisa, né?
E ele perguntou se ele já sabia o que ele ia ler. Pronunciada apenas as primeiras palavras, o Espírito respondeu antes que ela acabasse a leitura. Respondeu também, sem que nada lhe perguntassem, ao que discutiam os assistentes sobre a conveniência de se ler a sua comunicação no cemitério, em virtude da presença de pessoas que poderiam ou não participar das suas opiniões. Diz o Espírito: ó, meu amigo, eu o sei, pois já estive ontem convosco, como já estive hoje. Minha satisfação é muito grande. Obrigado, obrigado. Falai para que possam me compreender e vos apreciar. Nada temais, pois todos respeitam a morte. Falai, pois, para os incrédulos, para que os incrédulos adquiram a fé, a Deus. Falai, coragem, confiança, que possam os meus filhos converter-se a uma crença tão honrosa. Assinado J. Sanson. Durante a cerimônia do cemitério, ele ditou as seguintes palavras: que a morte não mais vos atemorize, meus amigos. Ela é para vós apenas uma etapa, se tiverdes sabido viver bem. É uma felicidade, se a tiverdes merecido dignamente, cumprindo bem as vossas provas. Repito-vos, coragem e boa vontade. Não deis mais do que um medíocre valor aos bens terrenos, e sereis recompensados. Não se pode gozar muito sem roubar o bem-estar dos outros, praticando moralmente um imenso mal. Que a terra me seja leve. Comunicação de número 2, já na Sociedade Espírita de Paris, em 25, 2 dias depois da comunicação da Câmara Mortuária, 25 de abril de 62. Evocação. Meus amigos, estou perto de vós. Segundo, ficamos felizes com a conversa que mantivemos convosco no dia do vosso enterro, e desde que o aceitais, seremos felizes de completar o assunto para a nossa instrução. Resposta do Espírito: estou ao vosso dispor, contente porque pensais em mim. Terceiro, tudo o que nos puder esclarecer sobre as condições do mundo invisível, fazendo-nos compreendê-lo, representa elevado ensinamento, pois é a falsa ideia que se tem a seu respeito que leva frequentemente à incredulidade. Não vos admireis, pois, com as perguntas que vos fizermos. Resposta do Espírito: não me admirarei, e espero as vossas perguntas. Quarta pergunta: descrevestes com bastante clareza a passagem da vida para a morte. Dissestes que no momento em que o corpo exala o último suspiro, a vida se extingue e a vista do espírito se apaga. Esse momento é seguido de uma sensação penosa e dolorosa. Aqui tem um rodapé, que é uma nota do tradutor, que diz o seguinte: a vista do espírito se apaga. Este dado é importante porque se relaciona com o problema da percepção espiritual. O espírito não percebe por órgãos especiais, mas por todo o seu corpo. A transferência da visão de um campo específico para o geral requer algum tempo de adaptação. Veja-se no Livro dos Espíritos, o capítulo Ensaio Teórico sobre as Sensações nos Espíritos. Embora por tudo aquilo que os Espíritos descrevem da vida espiritual, eu imagino que essa adaptação é infinitamente mais fácil, no caso do senhor Sanson aqui, do que para um que fique aí
com uma venda nos olhos 2, 3, 4 meses, depois tem que voltar a enxergar. Ele vai demorar 2, 3, 4 dias, se não mais, né? Até poder tirar aquela venda e tudo mais. Né? Responde o Sr. Samson para Kardec: sem dúvida, porque a vida é uma sequência incessante de dores e a morte é o complemento de todas essas dores. É por isso que se verifica uma ruptura violenta, como se o espírito tivesse de fazer um esforço sobre-humano para escapar do seu envoltório. É esse esforço que absorve todo o nosso ser, não lhe permitindo compreender a transformação por que passa. Acrescenta Kardec: essa não é regra geral. Eu ia comentar isso, né, mas Kardec está falando aqui. A experiência mostra que muitos espíritos perdem a consciência antes de expirar, mas que entre os que chegaram a um certo grau de espiritualização, a separação se realiza sem esforços. Acho que no caso depende da necessidade de cada um, né? Cada desencarne é um desencarne diferente em relação à necessidade de cada espírito. E isto que ele fala de esforço sobre-humano é uma sensação, né? É apenas uma sensação, né? Não existe esforço nenhum. É que essa ruptura deve ser uma ruptura realmente, para alguns, uma ruptura um pouco mais difícil do que para outros, né? Ele diz penosa. Olha, vamos analisar. Kardec lança o Livro dos Espíritos em 57, esse homem desencarna em 62, né? Quer dizer, o contato dele com o Espiritismo foi breve, né? Que nem... Ele absorveu bem, né? Sim, com certeza, um homem inteligente, de boa índole, com certeza, mas que nem eu, 40 anos lidando com essa ideia, né? 40 anos, não sei quanto tempo mais eu vou ficar, mas com 40 já deu, já completou, lidando com essa ideia. Para mim, com certeza, talvez a absorção dessas ideias e a cristalização delas seja mais profunda do que foi para ele no caso, né? Quer dizer, portanto, talvez até facilitando, né, essa ruptura desses laços, ou seja, fazendo com que esses laços se desliguem ao longo da vida, né? Enquanto que para ele entendeu isso como um esforço sobre-humano, né? Por isso que Kardec acrescenta que não é regra geral, não é mesmo, né? Essa ruptura ela pode acontecer antes do último suspiro. O espírito está desligado já, né? Ele relata isso no Livro dos Espíritos, lembra? Antes do último suspiro, o espírito já se desligou do corpo. O corpo ainda está com restolho de vida e o espírito já está longe. Já está longe. Aqui tem a pergunta de número 5. Sabeis se há espíritos que sofrem mais nesse momento? Ele é mais penoso, por exemplo, para o materialista, para aquele que crê que tudo então se acaba para ele? Resposta do Sr. Samson: isso é certo, porque o espírito preparado já superou os sofrimentos anteriores, ou melhor, habituou-se a sofrer, e a serenidade com que aguarda a morte o livra de sofrer duplamente, mesmo porque ele sabe o que o aguarda. Essa resposta, a gente nos leva a fazer a seguinte reflexão. Por exemplo, há pessoas que sofrem, que não concordam com o sofrimento, que se revoltam com o sofrimento e buscam, por exemplo, nas drogas, o alívio para esse sofrimento. Fiquei sabendo hoje um casal em São Paulo que usa o crack. Casal. Tem 2 filhinhos e tal. Quer dizer, olha o que o sofrimento pode levar a pessoa, enquanto que a ideia espírita vai fazendo com que um sentimento de resignação, de aceitação natural daquela situação da encarnação, passe a compor a vida da pessoa. Então a pessoa aceita com a naturalidade necessária, né? Eu não disse conformidade, eu disse naturalidade, né? Porque se conformar com o sofrimento, nós não devemos nos conformar nunca. Procurar sempre os recursos novos e tal, né? Melhorar a nossa condição para sofrer o mínimo possível, mas sem a revolta, né? Que leva muitas vezes a pessoa,
como esse casal, procurar refúgio na droga. Mas sem a revolta já diminuiu o sofrimento por 80%. Então, mas é o que ele fala aqui, ó. O espírito preparado já superou os sofrimentos anteriores, ou melhor, habituou-se a sofrer, e a serenidade com que aguarda a morte o livra de sofrer duplamente, mesmo porque ele sabe o que o aguarda. Ele confia na vida espiritual. O desenvolvimento da ideia espírita nos leva a confiar na vida espiritual, o que nos leva a dar um valor muito menor para os acontecimentos da vida material. Ao passo que esse casal que o senhor citou, ele sequer tem noção do que vai acontecer com ele. Às vezes nem cogitam da ideia. Às vezes nem cogitam da ideia. É gente que tem dinheiro, tem bens materiais, tem várias casas e tal. Não é interessante a gente observar isso? Não é? Porque eu sempre falo isso. Inclusive, outro dia eu comentei com a Juliana, minha filha. Nós temos um patrimônio. Esse patrimônio do conhecimento espírita é um patrimônio inestimável, de um valor inestimável, não é? Que faz com que nós tenhamos uma vida mais tranquila, mais equilibrada, mais suave do ponto de vista das agruras da vida material. Não é? O sofrimento. Foi? Mesmo porque essa nossa vida aqui é um mar de rosa mesmo. Mano, ninguém está aqui para viver o mar de rosa. O mar de rosa é a vida espiritual. Você viu o que ele falou? O que ele falou? O meu habitat, o meu mundo é o espaço. Dá para imaginar o significado disso, gente? Extraordinário. O sofrimento moral é o mais doloroso. E a sua ausência no instante da morte representa grande alívio. Aquele que não crê se parece ao condenado à pena capital, que no seu pensamento vê a lâmina e ao mesmo tempo desconhecido. Há uma semelhança entre essa morte e a do ateu. Pergunta de número 6. Há materialistas bastante endurecidos para acreditarem seriamente nesse momento supremo, que vão ser reduzidos a nada? Resposta do Sr. Samson. Sem dúvida, há os que creem nisso até a última hora. Mas no momento da separação, o espírito sofre um retorno às profundezas de si mesmo. A dúvida então o envolve e o tortura, levando-o a se perguntar no que irá se transformar. Ele quer compreender alguma coisa e não consegue. A separação nunca se faz sem essa impressão. Interessantíssimo. Não é estranho, é sábio da parte do Criador, como todas as outras coisas. Porque ele é levado, ele está voltando ao seu estado natural e ele é levado a uma reflexão obrigatória no momento do desencarne. Por que não está? Por que eu não virei nada? Eu ia virar nada, por que eu não virei nada? O que vai ser agora? Já imaginou a experiência de uma pessoa como essa? Que ela vivencia? Um espírito nos deu, em outra ocasião, o quadro seguinte do fim do incrédulo, quer dizer, da morte do incrédulo, não é? O incrédulo endurecido experimenta nos seus últimos momentos as angústias desses terríveis pesadelos em que nos vemos à beira de um precipício, prestes a cair no abismo, fazendo inúteis esforços para escapar, sem conseguir recuar. Já tiveram um sonho assim? Eu já tive sonho assim. Já teve, Grossa? É muito interessante. Você se vê caindo e não tem como. É impressionante. Já passei por essa experiência em sonho. Nesses momentos queremos agarrar alguma coisa, encontrar um ponto de apoio, mas nos sentimos deslizar. Queremos gritar e não podemos articular palavras. É assim que vemos o moribundo se contorcer, crispar as mãos e emitir sons angustiados, sinais certos do pesadelo em que se encontra.
no pesadelo comum, o despertar nos livra do desespero e ficamos felizes ao constatar que tudo isso foi apenas um sonho. Mas o pesadelo da morte se prolonga, às vezes, por muito tempo, até mesmo por anos, e o que nos torna, eu acho que deve ser um E aqui, está faltando um acento grave aqui, é o que torna a sensação ainda mais penosa para o espírito. Falta um acento grave, sim. Não, porque continua lendo atrás. Tá. E o que torna a sensação mais penosa para o espírito, é isso mesmo, são as trevas em que ele, às vezes, se vê mergulhado. Não tem um acento, não. Pergunta de número 7. Dissestes que no momento de morrer perdestes a vista, mas que podíeis pressentir. Compreende-se que não tinhais a visão corporal, mas antes que essa visão se apagasse, já entrevíeis a claridade do mundo espiritual? Resposta: foi o que eu disse anteriormente. O instante da morte torna o espírito clarividente. Os olhos deixam de ver, mas o espírito, que possui a visão mais profunda, descobre instantaneamente um mundo desconhecido, e a verdade que assim lhe aparece subitamente lhe confere, embora por momentos, uma grande alegria ou uma tristeza inexplicável, segundo o estado de sua consciência e a lembrança da sua vida passada. Acrescenta a seguinte explicação Kardec: trata-se do instante anterior àquele em que o espírito perde a consciência. Isso explica o emprego da expressão por momentos, pois as mesmas impressões agradáveis ou penosas prosseguem após o despertar. Pergunta de número 8. Quereis dizer que, no momento em que os vossos olhos se reabriram para a luz, vos emocionou entre tudo o que vistes? Quereis descrever-nos, se possível, o aspecto das coisas que então se apresentaram a vós? Resposta: quando pude voltar a mim e ver o que havia diante dos meus olhos, estava como ofuscado e não percebi bem as coisas, porque a lucidez não se restabelece instantaneamente. Mas Deus, que me deu uma profunda prova da sua bondade, permitiu que eu logo recobrasse as minhas faculdades. Vi-me cercado de numerosos e fiéis amigos. Todos os espíritos protetores que nos assistem me cercaram sorridentes. Uma felicidade sem par os animava, e eu mesmo, forte e bem disposto, senti que podia transportar-me sem dificuldade através do espaço. O que então vi? Não há palavras para que eu possa explicá-las nas línguas humanas. Voltarei para vos falar mais amplamente de todas as minhas venturas, sem, entretanto, ultrapassar o limite estabelecido por Deus. Já é o segundo que afirma isso. Já é o segundo, porque a comunicação da Madame Plané-Maison, Girardin, é a mesma coisa. Ela fala exatamente isso. Até aonde é permitido. Né? Quer dizer, deve ter coisa que realmente nós estamos vivendo um momento de consolidação da nossa confiança no Criador e de provar essa confiança. Porque para Jesus dizer assim, que cada coisa boa que a gente vai fazer, que a gente faz, esta coisa boa vai ser multiplicada por 100, é disso que ele está falando. E que ele não pode revelar. Concordam? Com certeza. Eu, para mim, não tenho a menor dúvida. Sabei que a felicidade, como entendeis, é apenas uma ficção. Não é isso? Não dá para entender assim? É uma ficção. O que a gente entende como felicidade aqui não chega próximo sequer da felicidade do espírito. Vivei prudentemente, santamente, no espírito de caridade e amor,
e estareis preparados para as sensações que os vossos maiores poetas não poderiam cantar. Os contos de fadas estão sem dúvida cheios de coisas absurdas, mas não seriam eles, em alguns pontos, a pintura do que se passa no mundo dos espíritos? O relato do senhor Samson não se assemelha a de um homem que, tendo dormido numa cabana pobre e obscura, de repente acordasse num esplêndido palácio em meio de uma corte brilhante? Ele deu uma deixa aí, né? Ele já deu uma dica. Na realidade, eles não podem falar, porque aí então tiraria o mérito, né, de toda a nossa confiança no Criador. Essa confiança ela tem que ser restrita mesmo, independente do que aconteça aqui na matéria, porque a vida não é na matéria, a vida não é aqui. O que acontece aqui são apenas circunstancial. Não perdemos nenhum ser amado, não perdemos absolutamente nada de material, porque nada de material é nosso. Se a gente vier a perder, apenas vai acontecer conosco aquilo que já aconteceu quando encarnamos, quer dizer, encarnamos sem nada e pelado, né? Não mudou nada. Carlos era velho. Já está bom demais. Né? Já está bom demais. Não está 1 a 0 para o oponente. Pelo contrário, não é 0 a 0, que é o que você ganhou aqui. Evidentemente. Não, mas o que eu quero dizer é que do ponto de vista material nada se perde. Né? Nada se perde. O que nós vemos hoje me fez lembrar do desencarne daquele senhor fazendo o programa. Eu estou sumindo. Se só não se apaga, é muito interessante. Eu reputo como muito confortante, né? Consolador essas informações, né? Informações consoladoras. Muito bem, vamos fazer a nossa prece então? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, amor, harmonia, bondade, justiça e misericórdia, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos, aprendendo aquilo que os Espíritos superiores nos trazem como informação para consolidar o nosso pensamento a respeito da imortalidade da alma. Queira, Senhor, nos dar bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida, e que possamos ter a coragem de orientá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em Teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.